Para chegar até aqui, quantas lágrimas chorei, quantas noites acordada, um alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, muitas, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições e mas venci e venço nas orações. Em segredo com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço, o que eu necessito para prosseguir. Conhece os desejos que sinto na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Sou instrumento usado nas mãos do Deus vivo, e em todo momento comigo Ele vai. E com Ele vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim. Que esse Deus também possa saber tudo sobre você, porque só Ele sabe o que eu e você passou, né? Para estarmos perante o Senhor, na presença do Senhor, nos tempos difíceis que estamos vivendo, como a palavra do Senhor fala que esses dias iriam chegar, que eram os últimos tempos, né? Amantes de si mesmo, as pessoas sem amor, sem compaixão, sem empatia. E não tem sido diferente, né? E como sabemos, da pandemia para cá, parece que o mundo, né, ficou pior. Muitas pessoas adoeceram ou desencadearam crises de ansiedade, depressão, medo, tristeza. E é algo que eu quero falar aqui com vocês. 2 sentimentos, tristeza e medo. Você já sentiu esses sentimentos? Você já teve esse sentimento? Creio que todo ser humano já teve, né? Talvez uns mais, outros menos. Medo, até então... Antes de eu ter uma primeira crise de síndrome do pânico, eu não sabia o que era medo. Eu achava que sabia o que era medo, mas quando eu tive a minha primeira crise de síndrome do pânico, entre ali, acho que 2016 para 2018. Nossa. E até hoje, vejo que esse mal, né, às vezes quer me perseguir de uma certa forma. O Senhor já tem feito e creio que vai completar a boa obra. Porque muitas vezes, para testemunhar, nós temos que passar por desertos, por situações adversas que não queríamos nem imaginávamos, mas é necessário para que a gente cresça, amadureça e tenha experiências para contar. Tenha as nossas experiências, não só as experiências dos antepassados, né, dos apóstolos, discípulos, mas que eu e você venha ter nossas experiências, que muitas das vezes são desafiadoras, são algo que a gente não gostaríamos, mas é necessário. E eu sempre fui uma menina insegura, que isso está ligado talvez a meu temperamento, né, sanguíneo melancólico. Então, quem sabe como é o temperamento melancólico sanguíneo, sabe que a gente tá às vezes triste, às vezes tá alegre, que acho que também tem relação, que é o que eu acho, que eu sou um pouco TEA, né? TEA é o transtorno, né? Autismo, o famoso autismo. Eu sempre achei que eu tinha, né, o TDAH junto com o TA ou alguma coisa do tipo dislexia, que a gente pode ter todos, né, de uma só vez, a descalculia. Outra coisa que eu sempre senti dificuldade nos cálculos, né? Então, creio que eu sou descálcula, já tentei ir aos médicos assim, até então, só foi diagnosticado que eu tenho... A minha coordenação cognitiva não foi trabalhada na infância.
outro psiquiatra me deu um laudo do TDAH. Então, assim, junta tudo e eu pesquisando, né? Eu gosto muito de ouvir vídeos de médicos, especialistas, e eles, assim, todos os sintomas eu sinto do TDAH, junto com o disléxico e o descálculo e o TEA. Gente, não é fácil. Então, o TEA ele já é inseguro por vida. A mesma coisa, bem parecido com o sanguíneo melancólico, né? Por isso que a gente é importante, a gente saber os temperamentos, a gente saber nos conhecer, na verdade, né? E esses transtornos, né? Que a gente sabe que muitas vezes a criança já nasce assim. E às vezes quando você tem um diagnóstico já adulto, na fase adulta, então assim, é mais desafiador. A gente fica surpreso, mas sabendo que, tipo assim, ai, eu sempre achei que eu era diferente, sempre achei que era patinho feio, enfim, isso e aquilo. E até hoje, né, assim, muita coisa que eu vejo assim, ai, eu sou minha... Então, eu sempre achei que era alguma coisa, isso eu tinha ou tudo junto e misturado, que é o que eu acho, né? Então, como eu falei, e pesquisando muito, né, outro dia vi uma menina que ela é autista, nível 1, né, que não tem tanto atraso de fala, ou enfim, tem muitas pessoas que têm, mas com tratamento melhora, né? A gente, ultimamente, só conhecia o autismo 3, 2, né, que é aquele mais avançado, mas o autismo nível 1 é quase imperceptível, mas a gente tem um pouco do atraso da fala, né, sem o tratamento adequado, sem fazer terapia, caso que é o meu caso, né, que nunca fiz. Então, assim, é muito importante ter um acompanhamento. E ela relatando, né, que tá relacionada a isso, a coordenação cognitiva que não foi trabalhada na infância, e por isso que tem que fazer terapia, e sintomas que ela sente, tipo, praticamente eu sinto. Então, isso... Sabe, a sensibilidade desde pequena que eu senti, incômodo de barulho de ventilador, barulho de gotejamento, de torneira, deixa eu ver o que mais, que eu tô aqui na cozinha, apontei pra torneira, né, da pia. O que mais? Barulho, sabe, aquele momento que você quer estar só, as crises de ansiedade você quer estar só, mas também quer estar em sociedade. E, então, assim, é tão desafiador. E o TDAH, ele também é assim, ele é 80, e às vezes eu sou meio isso, por mais que o TEA também é meio assim, né? A gente tem hora que tá calmo, tipo assim, eu falo tranquilamente, paciente, mas se eu me irritar, aí eu já, parece que, né, me explodo fácil e, tipo assim, falo às vezes o que não convém, só o Espírito Santo para nos moldar, como eu digo, é o Espírito de Pedro se apoderando de mim, assim como a Camila Barros. Mas o Senhor é tão lindo que Ele nos ama, Ele nos entende, né? E sabe a nossa configuração, porque foi Ele que nos fez assim. Então, eu não posso me mudar, né? Só quem nos muda é Jesus. E coisas assim que às vezes bom é se conhecermos, né? E a nossa família conhecer, que fica mais fácil de lidar conosco ou a gente lidar com eles. Então, assim, pessoas tóxicas nos incomoda, muita coisa nos incomoda. Então, às vezes a gente não tem muita amizade por isso, entendeu? Então, aí vem as coisinhas, assim, que eu falo muito sobre feridas, né, que pessoas nos ferem. Então, assim, eu sou muito sensível nesse sentido, mas hoje eu entendo que é por isso, né. E a minha fala, sempre tive muito atraso de fala, por mais que às vezes eu penso, assim, a palavra correta, mas às vezes vindo o hábito, né, às vezes até de convivência com pessoas, assim, a gente finda falando errado. Mas é bom a gente, né, estar sempre lendo e corrigindo. Mas, enfim... Eu tava falando sobre dois sentimentos, que é o medo e o medo e a tristeza. E é algo muito ruim, né? Porque é aquela coisa, você tá 8 ou 80. E às vezes essa tristeza não é porque a gente tá sentindo algo ruim, tipo, com raiva de alguém, sem fé, sem aquilo como alguns acham. Não, gente, é da pessoa, é um sentimento que a gente sente, tipo assim, claro, quando a gente lembra de alguma coisa triste que nos aconteceu ou que nos, né? A gente sente, sabe? É como que fosse ainda, tipo assim, é muito difícil pra gente esquecer. O TEA tem isso. E não é fácil. Mas sabendo que o Senhor, Ele cura, querendo curar, né? Nem tudo o Senhor cura. Porque às vezes o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas que eu e você possa entender e compreender o próximo. Que às vezes nós não temos um olhar a mais, né? Pelo próximo. Às vezes só sabemos
é só olhar e criticar, sem às vezes saber e enxergar e de fato conhecer a pessoa. Mas mesmo quando a gente conhece a pessoa na íntegra, que a gente não julga, né? Porque aquela pessoa se comporta assim, porque aquela pessoa é